convidamos o professor de Relações Internacionais da ESPM, doutor em Ciência Política pela USP, Günter Hutze. Professor, muito obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia. Bom dia aos três, bom dia a todos que nos assistem. É um prazer estar com vocês. Professor, é frequente nós noticiarmos aqui esse tipo de teste parecido, semelhante a este na Coreia do Norte, né? É uma tentativa frequente de demonstração de força apenas do regime do ditador Kim Jong-un. Isso pode, em algum momento, ultrapassar a linha do que é apenas uma demonstração de poderio militar para, eventualmente, uma agressão contra um outro país? O senhor acha que em algum momento essa região pode chegar a esse ponto? A gente não pode esquecer, antes de mais nada, que Coreia do Norte e Coreia do Sul, e, portanto, junto com os Estados Unidos, estão oficialmente em guerra desde 1950, a Guerra da Coreia. Só houve o armistício, ou seja, um cessar-fogo. Não foi assinado um tratado de paz permanente e muito menos a situação foi resolvida com a visita e os encontros do ex-presidente Donald Trump com o líder norte-coreano. Então, é uma tensão constante. Os dois países, a Coreia do Norte e Coreia do Sul, vivem em tensão permanente. Tanto que já teve casos de Coreia do Norte afundar um barco militar da Coreia do Sul e, portanto, esse estado de tensão pode levar a um erro de cálculo ou a uma falha, por exemplo, né, no sistema guia de um míssil desses, infelizmente cair onde não deveria cair e haver uma escalada. É pouco provável isso? Sim, mas é essa tensão permanente que leva sempre essa possibilidade de uma escalada pequena. Não vejo a possibilidade de uma guerra em larga escala voltar como foi antes, mas sempre tem essa possibilidade. Professor, quando a gente observa por esse ponto de vista que o senhor nos traz, de ser uma guerra constante, de já haver uma tensão, a gente sabe que não existe uma previsibilidade ou até mesmo um controle do que pode ocorrer. Mas quando a gente observa de maneira individual um país testando um míssil, até onde vai o limite de uma regra para um país poder ou não testar um míssil? De onde vêm as determinações, por exemplo, internacionais? É por meio da ONU, que estabelece limites daquilo que pode ser feito ou não? Eles estariam rompendo que tipo de tratado, que tipo de regra ao fazer isso? Na verdade, eles não assinaram nenhum tratado. Os outros governos podem cobrar um outro governo mediante a assinatura de um tratado. O que ocorreu em relação à Coreia do Norte foi que houve uma série de sanções e medidas aprovadas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, em que determinam que esse tipo de teste não poderia ser feito. Mas como realmente Coreia do Norte não assinou um tratado, como eles estão oficialmente em guerra, como eles procuram manter essa retórica belicista para conseguir uma negociação em melhor situação para eles, para a Coreia do Norte, eles vão sempre desrespeitar isso. Então, é um jogo de uma tentativa de trazer legitimidade para um dos dois lados. De um lado, Coreia do Sul e Estados Unidos, dizendo que isso é ilegal, e do outro, a Coreia do Norte, dizendo que ele tem todo o direito de fazer esse tipo de teste. Professor, eu queria entender um pouquinho mais sobre essa geopolítica mundial e a chegada do presidente Joe Biden nesse jogo, porque nós vimos no último dia 15, por exemplo, o governo de Joe Biden assinando aí um acordo com a Austrália, né, e quebrando, que inclusive quebrou um acordo com a França, assinou um acordo com a Austrália e Reino Unido para ter uma maior posição ali na Oceania. E aí eu lhe pergunto, qual é a movimentação que a gente não está percebendo nesse momento desse jogo político para o poder mundial, especialmente entre China e Estados Unidos? Bom, é um jogo que vem já se arrastando desde meados dos anos 90. Na terceira crise do Estreito de Taiwan, entre 95 e 96, quando a China fez uma série de exercícios militares com munição real devido a uma visita do primeiro presidente eleito de Taiwan aos Estados Unidos, e a China acusou os Estados Unidos de estarem com isso preparando o reconhecimento da independência de Taiwan. O ex-presidente Bill Clinton enviou 2 grupos de batalha capitaneados por 2 porta-aviões
para a região, sendo que um deles chegou a atravessar o Estreito de Taiwan. Então, naquele momento, o governo chinês não conseguiu nem localizar esses navios. Foi a partir desse momento que o Partido Comunista Chinês percebeu que precisava se modernizar. E desde então vem acelerando os seus programas militares para justamente ter essa capacidade de evitar que os navios americanos operem perto do litoral chinês e que possam atingi-lo. Então, desde lá, a China vem praticamente a cada 2, 3 anos dobrando o seu orçamento militar. Hoje ela já tem uma capacidade razoavelmente grande de infligir danos até mesmo à Marinha Americana, e por isso que o governo americano vem tentando reestruturar as suas alianças na região para enfrentar essa nova ameaça. E por isso, sim, está passando por esse processo de médio e longo prazo e que aumenta a tensão na região. Porque não é só entre China e Estados Unidos, é entre China-Japão, China-Taiwan, China-Vietnã, a China e também as Filipinas, e esse grupo Quad que é formado por Estados Unidos, Japão, Índia e Austrália. Então, esse contexto, os Estados Unidos tentando reordenar as suas alianças para conter a expansão chinesa no Mar do Sul da China. Professor, quem é que tem mais condições de estabelecer um canal de diálogo com a Coreia do Norte hoje? A China? E a China interessa que aconteça o quê? Que seja restabelecida definitivamente uma relação mais amistosa entre as duas Coreias? Ou esse nível de tensão acaba trabalhando a favor de alguém? Realmente o governo chinês é o único hoje que tem um canal não só aberto, direto, mas que tem os meios de pressionar a Coreia do Norte a negociar, principalmente através do seu comércio e principalmente a venda de petróleo e carvão. Não interessa à China uma guerra na região, que isso desestabilizaria a sua economia também, mas também não interessa à China um processo de paz onde você teria a unificação da Península Coreana comandada pela Coreia do Sul, ou seja, a Coreia do Norte deixaria de existir, como foi no caso entre as duas antigas Alemanhas, a Alemanha Ocidental e Oriental, sendo que a Oriental deixou de existir. Por que não interessa isso à China? Se a Coreia do Sul unificasse a Península Coreana, existiriam tropas americanas, que são aliadas da Coreia do Sul, na fronteira com a China, e isso ela não quer. Portanto, o grande objetivo de Pequim é manter a situação como está hoje, porque isso também cria um outro objetivo, uma outra distração que o governo americano tem que lidar, que é a Coreia do Norte, e não se concentrar somente em combater a China. Professor, enquanto a gente tem ouvido o senhor, a gente vai acompanhando algumas imagens que são sempre muito impressionantes, né? Um desfile, são alegorias, diferente daquelas que a gente está habituado aqui no Brasil, que são alegorias para trazerem felicidades, ao menos em fevereiro. A gente vê aí um desfile alegórico demonstrando um poderio militar, algo que a gente nem consegue ter tanta intimidade, né? Visto que aqui no Brasil é o tipo de imagem que a gente não está habituado. A pergunta que eu quero fazer para o senhor, como uma aluna, aproveitando que tem um professor aqui conosco, até que ponto a gente consegue de fato compreender o que ocorre na Coreia do Norte? Até que ponto as informações são divulgadas? Porque a gente se informa por meio daquilo que os gestores, né, os líderes acham que é o correto, acham que é o que pode ser divulgado. A gente não consegue de fato interpretar realmente o que ocorre na Coreia do Norte, professor? Ou isso já mudou muito? Infelizmente, não. Esse é um dos grandes problemas de lidar com a Coreia do Norte. É o regime mais fechado do mundo. Isso é um regime mais fechado do que no período da Guerra Fria, quando o Ocidente tinha poucas informações do que ocorriam na União Soviética. É um regime que realmente conseguiu excluir a sua população das informações do que ocorre no mundo. Por isso, esse apoio também ao regime, há uma série de fatores culturais e de informação que mantém o povo da Coreia do Norte acreditando que a guerra contra os Estados Unidos pode voltar a qualquer momento. E até por isso também desse apoio. Fora a repressão.
Então, por isso tudo e por ser um regime que não conecta o seu país à internet, não tem essas facilidades que nós temos aqui, é muito difícil conseguir penetrar o governo coreano e mesmo a sociedade norte-coreana por meios eletrônicos ou por os famosos espiões. Então, é muito indiretamente, até mesmo os Estados Unidos acabam tendo que ter boa parte das suas informações através do governo sul-coreano, que pelas ligações, pela cultura, tem alguns canais para conseguir poucas informações de dentro da Coreia do Norte. Por isso, é bastante difícil lidar com esse governo. Nós conversamos com o professor de Relações Internacionais da SPM, doutor em Ciência Política pela USP, Gunter Rutz. Professor, muito obrigado pela entrevista e até uma próxima. Eu que agradeço. Bom dia a todos, até a próxima. Bom dia. Obrigada.